Olá, mulheres, tudo bem? Estou passando aqui para compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração durante esse mês de fevereiro. E eu venho aqui para dividir com você, para compartilhar, crendo que as direções que o Senhor tem me dado, eu também posso ofertar na sua vida. Quem sabe o Senhor pode te dar uma estratégia, uma direção para aquilo que você hoje está vivendo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos entrar na Tua presença nessa hora, Pai. Queremos que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações as verdades eternas, Senhor. Nos ensina, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática e a sermos vencedoras, Senhor, nos desafios que surgem na nossa vida, Pai. Eu entrego, Senhor, esse ambiente ao Senhor. Ele é Teu. Que Teu Espírito se mova na liberdade. Que o Teu Espírito, Ele encontre corações sedentos, Pai, nessa live. Todos aqueles, Senhor, que vão ouvir, agora ou com o vídeo gravado, sejam, Senhor, alcançados pelo Teu amor e pela Tua graça. Amém? Irmãs, nesse mês de fevereiro, o Senhor, Ele me levou a estudar a vida do profeta Abacuque. E eu acredito que todas nós vivemos desafios, vivemos tribulações, vivemos angústias. E esse homem de Deus, ele viu o caos, né? Ele viu a aproximação do caos, a destruição da nação dele. E ele se coloca no início desse livro como nós. Quando alguma coisa ruim acontece, quando estamos vendo o mar revolto se aproximar, as tempestades chegando. Ele vai para Deus e ele começa a questionar: Senhor, até quando? Por quê? É com você assim também? Quando as coisas começam a sair do seu controle, a fugir daquilo que você consegue dominar, quando o mundo começa a desabar, você também se coloca nessa posição de Abacuque, de falar: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ver essa situação e não vai se levantar em nosso favor? Até quando o Senhor vai ver essa minha angústia e não vai mover as águas? Até quando eu terei que viver essa situação triste, essa tribulação, essa privação, esse caos? E Abacuque, ele se lança nesse lugar, logo no início do seu livro. E ele começa a questionar ao Senhor: Senhor, até quando os nossos inimigos, eles vão prosperar sobre nós? Até quando será essa destruição? E o Senhor, ele começa a responder a Abacuque. Só que ele não responde a Abacuque exatamente aquilo que Abacuque queria ouvir. O Senhor diz a Abacuque aquilo que ele precisava ouvir. E ele ouve do Senhor o seguinte: o justo viverá pela fé. Abacuque, você precisa viver pela fé. É a mesma coisa que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa hora. Minha filha, diante do caos, diante da tribulação, diante do desespero, da angústia, daquilo que você não tem condições de resolver por si só, viva pela fé. Entre nesse lugar de viver pela fé. Abacuque, ele lança ao Senhor essas perguntas. Em determinado momento, ele diz ao Senhor o seguinte: eu vou subir à torre de vigia e vou aguardar a sua resposta. Na antiguidade, as cidades eram cercadas por muros. E em alguns pontos desses muros haviam torres de vigia. Eram lugares mais altos onde os soldados ficavam ali. Eles eram chamados de sentinelas ou de atalaias. E eles eram responsáveis por ter uma visão privilegiada. Assim que o inimigo chegasse lá longe, né, o sentinela, ele conseguia avistar. E ele fazia barulho para despertar aquela cidade, para chamar a atenção de todos, para que aquela cidade não fosse destruída. Então a função do sentinela, primeiro, era ver antes. Era estar numa posição privilegiada para ver antes o perigo. E segundo, ele precisava alertar ao povo desse perigo. Então Abacuque, ele se coloca nesse lugar, ele fala: eu vou subir até a torre de vigia e eu vou ficar aqui. E eu vou permanecer aqui nesse lugar até ouvir do Senhor uma resposta.
ele disse para o Senhor: eu vou me levantar, eu vou ficar de pé e vou permanecer de pé até que o Senhor me responda. E muitas vezes nós nos prostramos diante do caos, da dor, dos problemas que surgem sobre nós. Diante do dia mau, nós queremos olhar para o chão. E o Senhor hoje ele está nos dizendo o seguinte: faça como Abacuque. Suba na torre de vigia, levante-se, permaneça de pé para que eu venha falar com você. E isso é uma coisa muito linda, porque isso ensina que Abacuque ele escolheu a posição em que ele estaria olhando. Ele escolheu a posição que ele olharia para o problema que estava afligindo ele. Eu e você podemos escolher a posição. Nós podemos olhar para os problemas que estão nos cercando e escolher a posição de vítima, de autocomiseração, de lamber as nossas próprias feridas, de abraçar o nosso sofrimento e não largar. Ou nós podemos decidir subir até a torre de vigia, até o lugar das alturas e aguardar do Senhor uma posição, uma resposta. Deus ele quer nos dizer que eu e você podemos escolher qual o ângulo que iremos olhar as situações que nos trazem angústias. Sobre qual ângulo você quer olhar? Você quer olhar lá de baixo, prostrada, derrotada, vitimista, já abraçando a dor e o sofrimento? Ou você quer subir? Quer subir a torre de vigia e ficar ali de pé, aguardando o Senhor agir? Se nós olharmos as nossas situações, nossos dilemas com os olhos naturais, iremos sim nos desesperar. E o Senhor quer nos ensinar a subir em um lugar na presença dele, onde nós iremos olhar diferente. Nós não iremos olhar com os olhos naturais. Nós iremos olhar aquilo que o céu está vendo. O nosso olhar vai estar posicionado junto com o Senhor. Nós iremos olhar aquilo que o Senhor está vendo e não aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. O Senhor está nos trazendo esse convite nesse mês de fevereiro. Eu não sei qual é a situação que te traz angústia. Eu não sei se é um caos financeiro, uma enfermidade, se é a perca de alguém, a perca de uma porta de emprego, se é um período de escassez na sua vida de forma geral, escassez emocional, escassez de recursos financeiros, se é um diagnóstico que você não vê outra solução. Eu não sei qual é o caos que você está vivendo, mas o Senhor está dizendo para você e para mim hoje, nessa noite, que você pode escolher sobre qual ângulo você está vendo essa situação. Você pode escolher em qual perspectiva você está vendo a situação que te aflige. O Senhor, ele tem uma outra perspectiva para compartilhar com você. Mas para isso você precisa sair desse lugar de prostração e subir até a torre de vigia. Se posicionar nas alturas em Deus, para ver aquilo que Deus está vendo e para ouvir aquilo que Deus está falando. Quando Abacuque inicia esse livro, ele inicia esse livro com muitas queixas, com muitos questionamentos, com muitas perguntas. Ele fala: Senhor, até quando? E você, mulher? Você tem feito essa pergunta ao Senhor? Você tem falado: Senhor, até quando? Até quando eu precisarei orar por isso? Até quando eu vou ter que lidar com essa situação, Pai? Até quando? Até quando eu vou ver isso e eu não tenho condições para poder mudar essa circunstância? Mas quando Abacuque ouviu do Senhor a resposta: filho, viva pela fé, Abacuque entendeu que ele precisava tirar os olhos do caos no mundo natural que estava ao seu redor e alinhar o olhar dele com o Senhor e ver lá na frente. Deus disse a Abacuque: filho, lá na frente eu vou me levantar e eu vou destruir esse povo que está hoje aprisionando Israel, Judá. Eu vou destruir a Babilônia. Pode demorar, mas isso vai acontecer. Então Abacuque ele entende: eu preciso acessar esse lugar de fé, eu preciso confiar que Deus me disse que ele vai agir. Mesmo que demore, ele vai agir. Então ele entendeu isso. Tanto que no final do livro de Abacuque, no capítulo 3, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, é um hino de louvor e adoração ao Senhor, onde Abacuque reconhece o poder,
o governo, o controle, a soberania de Deus. E ele declara uma confiança inabalável no Senhor, inabalável. Ele declara louvor ao Senhor porque ele entende que a vida dele, a vida da nação dele não está aleatória. Tudo está dentro e debaixo do governo do Senhor. E o Senhor quer dizer para você nessa noite, para mim, tenha uma fé assim. Minha filha, o justo vive pela fé. Você precisa desenvolver uma fé inabalável em mim, entendendo que eu não perdi o controle dessa situação que te tira o sono, mas não me tira o sono. O Senhor não perde o sono dele por causa dos nossos problemas. E o Senhor não é pego de surpresa por causa dos nossos problemas. Tudo está dentro do controle do Senhor. Nós só precisamos entender o que o Senhor está querendo de nós nessa circunstância. Qual é o posicionamento que Ele está requerendo de nós nessa luta? Entrarmos nesse posicionamento e entrarmos também no descanso, na confiança de que a nossa vida pertence ao Senhor. Se você hoje luta com um diagnóstico, se você hoje luta com uma situação de porta fechada de emprego, ou com alguém da sua família que você tem clamado ao Senhor por libertação, entenda que o controle da sua vida, o controle dessa circunstância está nas mãos do Senhor. E que eu e você precisamos, nesse momento, entender qual é a posição que Deus quer de nós. E eu tenho certeza que a posição que Deus quer de você não é no chão, prostrada, derrotada. É subindo a torre de vigia. É enxergando com os olhos espirituais. É ouvindo o que Deus está falando. É permanecendo de pé até que o Senhor se levante e venha agir nessa circunstância na sua vida. O caos aparente ao nosso redor não é sinal de que Deus ele está indiferente à nossa dor. Quantas vezes nós estamos há anos orando por algo, nós estamos sofrendo há bastante tempo com uma circunstância que não muda. E a gente pensa assim que Deus ele está indiferente ao nosso sofrimento. Deus ele não está nos ouvindo. A sensação que nós temos às vezes é que estamos falando com a parede. Só que o Senhor ele tem o tempo certo de agir. E o Senhor tem também o modo certo de agir. Nós queremos que o Senhor venha e faça exatamente aquilo. Quando nós oramos, ainda dizemos ao Senhor exatamente o que queremos que Ele faça. Senhor, eu quero que isso aconteça. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Mas não é assim. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele governa sobre tudo e todos. E Ele não vai agir no tempo que a gente quer, nem da forma que a gente quer. Ele vai agir da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, porque Ele é perfeito, porque Ele entende todas as coisas, porque Ele é eterno. O Senhor não se atrasa, o Senhor também não tem pressa, porque Ele não perde o controle. Entenda que não é indiferença do Senhor essa demora. É apenas o tempo que ainda não chegou. Não é a forma que Ele vai agir. Enquanto aquilo que nós pedimos não acontece, o Senhor não está desperdiçando nenhum segundo da nossa vida, porque nós estamos sendo trabalhadas naquilo. Quando Deus ele faz um silêncio em relação a algo, pode ter certeza, esse silêncio está dizendo muita coisa. Deus ele está forjando o nosso caráter, Deus está forjando o nosso coração, Deus está alicerçando a nossa vida na rocha, Deus está nos preparando para viver os milagres, Deus está forjando o nosso caráter, Deus está forjando o nosso coração. Então o tempo de espera, ele não é um tempo desperdiçado. Não, ele é matéria-prima nas mãos de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Amém? E quando o Senhor faz silêncio, precisamos escutar o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, quando bem escutado, ele diz muita coisa. Ele diz muita coisa ao nosso respeito, porque o Senhor vai talhando em nosso coração espaço para caber as grandiosidades que Ele tem reservado para as nossas vidas. Ele está nos preparando, Ele está nos lapidando, Ele está trabalhando em nós. Nós temos esse pensamento, né? Deus, Ele não vai resolver isso. Já tem 5 anos, 10 anos que eu oro sobre isso, que eu peço algo ao Senhor e eu não vejo nenhuma mudança. Na verdade, eu vejo piora. Não é assim? Mas Ele está dizendo, filha, descansa no meu tempo e no meu modo de agir.
Eu tenho um tempo perfeito, eu tenho um modo perfeito e eu sei exatamente o que precisa ser feito. Então entra no descanso e viva pela fé. O justo viverá pela fé. Esse livro de Abacuque, logo no início, a gente entende que Deus revelou para Abacuque o problema. E logo que ele revelou a Abacuque o problema, ele ficou em silêncio. Abacuque se levanta e começa a questionar: o Senhor me mostrou isso, mas quando é que o Senhor vai se levantar para agir? Como que o Senhor vai fazer? De onde virá a nossa salvação? E Deus se calou. E às vezes a gente se pergunta assim: por que Deus ele mostrou para mim essa situação e ele não me dá solução? Ele só me mostrou a situação, o problema. Às vezes os problemas nem são nossos, né? Envolvem terceiros. E a gente fica assim: meu Deus, para que o Senhor me mostrou essa situação se o Senhor não me mostra também a solução desse problema? Mas nós temos que entender que o Senhor ele compartilha primeiro com os seus profetas os desígnios dele. No livro de Amós diz que o Senhor primeiro compartilha com os seus profetas. Eu não sei se você que está vendo essa live tem o chamado profético. Porque se você tiver, Deus ele compartilha com você algumas coisas. Porque ele requer de você algumas atitudes também. Que você também se posicione como profeta. Não é só você ouvir. Não é só você ouvir com antecedência algo. Mas você se posicionar onde Deus quer. E qual é a posição certa diante de algo que o Senhor nos revela? Primeira posição é a gente se colocar na brecha como intercessor, que foi o que Abacuque fez. E muitos profetas, quando estudamos a vida deles, vemos que o Senhor revelava o pecado do povo e esse profeta se levantava como intercessor. Esse profeta se colocava na brecha como intercessor para clamar. Você tem clamado? Você tem se levantado como intercessor em relação àquela situação, ou você já está tão cansada de orar, tão cansada de pedir que você já nem ora mais sobre aquilo? Fica mais de semanas sem falar com o Senhor, pensa assim: Senhor, já entreguei em tuas mãos. Não é assim, irmãos. Irmãs, não é assim. Não é, já entreguei em suas mãos. Não. O Senhor quer que nós nos levantemos como intercessoras, como aquelas que vão clamar, que vão chorar, como aquelas que vão colocar a cara no pó e jejuar, até que o Senhor venha e nos responda e nos dê uma direção, ou transforme a circunstância que estamos vivendo. E a segunda coisa que o Senhor requer dos seus profetas é aquilo que os sentinelas estão fazendo. Nós começamos essa live falando que Abacuque se coloca como sentinela. Ele diz: eu vou subir até a torre de vigia. Eu vou permanecer lá até que a resposta venha. E o que o sentinela faz? Ele alerta o povo para que o povo não venha ser destruído. Então o Senhor também coloca em você isso, que você também se levante como um sentinela, que quando você vê o perigo, você é aquele que vai alertar, você é aquele que vai ter uma palavra de sabedoria, você é aquele que vai ter aquela palavra que vai desviar aquela pessoa do caminho mau, de morte. O Senhor espera isso de nós. Esse ofício dos sentinelas era algo assim de muita responsabilidade, porque a segurança de toda uma cidade dependia da atenção deles. E você? Você está atenta na cidade que o Senhor te colocou como sentinela? Pode ser, mulher, que a cidade que Deus te colocou como sentinela seja a sua casa. Seja a sua casa e você está atenta? Você está atenta para os ataques que estão vindo sobre a sua casa, ou você está dormindo? Ou você está distraída? Você está na torre de vigia? Você está observando o que está acontecendo? Você é aquela que alerta quando percebe a presença do inimigo? Pode ser que a cidade que o Senhor está te colocando é a sua família de forma geral. Quem sabe você é a única pessoa que conhece o Senhor na sua parentela. E o Senhor pode estar te levantando como uma sentinela. Pode ser que seja na sua igreja, eu não sei. Pode ser que seja no seu local de trabalho. Mas entenda, quando o Senhor chama você para ser uma sentinela, isso requer de você responsabilidade. Isso requer de você comprometimento, zelo, atenção. Isso requer de você um posicionamento, porque sentinela não pode ficar prostrado. Sentinela precisa se levantar na força do Senhor. Eu não sei se hoje você já falou: Senhor, eu não tenho forças mais.
Eu não consigo me levantar mais diante dessa situação. Para mim já deu. Eu estou esgotada, eu estou cansada. Estou entregando os pontos. Irmã, você tem uma escolha. Você pode escolher qual é o ângulo que você vai enxergar esse problema que está te afligindo. Ou você vai permanecer no chão, prostrada, derrotada, ou você vai fazer como Abacuque: Senhor, eu subo até a torre de vigia, eu decido ficar de pé, eu decido permanecer de pé, até que do céu desça a resposta sobre a minha vida. Amém? Irmãs, os sentinelas precisam ficar atentas, e eles precisam ter uma visão alinhada. Deus compartilhou uma frase em meu coração que eu fiquei assim dias refletindo sobre ela, e o Senhor falou comigo assim: lugar de profeta não é no chão, lugar de profeta é nas alturas, lugar de profeta é na torre de vigia. Por quê? Porque o olhar do profeta, ele precisa estar alinhado com o olhar de Deus, e Deus está nas alturas. O olhar do profeta precisa estar alinhado, precisa ver longe, precisa ver antes, porque ele é uma sentinela. Eu vou te dar um exemplo. Se você for em um edifício e ficar no térreo desse edifício ou no primeiro andar, você vai ter um ângulo de visão, uma perspectiva sobre aquela região onde você está. Mas vamos supor que esse edifício tenha 20 andares e você vá até o 20º andar. A sua visão será totalmente diferente, a sua perspectiva será outra. Você verá muito além do que lá no térreo. Deus está falando com você. Você pode decidir ficar no térreo diante dessa situação, na lamúria, presa no questionamento, presa na murmuração, presa no até quando, Senhor, ou você pode decidir subir e olhar aquilo que eu estou vendo, ouvir aquilo que eu estou falando e permanecer de pé, posicionada naquilo que eu requiro de você nessa estação. Entendam que os profetas são chamados para andar na atmosfera do céu. Você não é chamada para andar com os olhos desesperados como das outras pessoas, que veem o caos, veem a tribulação e se desespera. Sabe por quê? Porque o olhar está ali, ó, lá embaixo. O olhar está resumido, está pequeno. Deus está falando: sobe. Eu tenho lugares mais altos para você na minha presença. Eu quero te mostrar coisas que você não vê com seus olhos naturais. Eu quero te revelar coisas que sem fé você não vai ver. Você precisa subir na minha presença, enxergar aquilo que eu estou enxergando, porque isso vai tirar do teu coração o desespero. Isso vai tirar do teu coração a angústia. Isso vai tirar do teu coração o medo e vai colocar dentro de você a paz que excede todo o entendimento. Vai colocar dentro de você a confiança inabalável e você vai viver pela fé. Amém, irmãos? A resposta, ela está com Deus nas alturas. Você está pedindo uma resposta ao Senhor? Você não pode cavar ela no chão, você não vai encontrar. A resposta que você pede está com Deus nas alturas. Não é Deus que vai descer para te dar a resposta, é você que precisa subir para ouvir a resposta. Entende? Não é Deus que vai descer para te falar, é você que tem que se elevar. É você que tem que subir de nível para você ouvir o que Deus está falando. Quantas são as direções? Quantas são as estratégias? Quantas são as respostas que Deus ele tem para liberar, tem para compartilhar com você, só que você está prostrada, você está no chão, você está derrotada, você está olhando para baixo. E você está querendo que Deus venha e derrame a resposta sobre você. Como num passe de mágica, o Senhor está falando: sobe de nível, sobe até a minha presença, sobe a torre de vigia, porque eu tenho estratégia para te dar, eu tenho direcionamento para derramar sobre você, eu tenho respostas que você tem clamado, estão aqui comigo. Você precisa subir para ouvir. Entende? Que o Senhor ele possa revelar essa profundeza no seu coração, porque é algo muito profundo. Nós precisamos decidir sair desse lugar de ficar nos lamentando por aquilo que nos causa dor. E decidir: Senhor, eu quero subir até onde está a tua paz. Eu quero subir até onde está a confiança.
Eu quero subir até a torre mais alta, no lugar inabalável, onde o desespero das pessoas não vai me tomar. Eu quero subir, eu quero ouvir da tua boca a resposta que o Senhor tem para a minha vida. Nós estamos, na verdade, longe demais do céu para ouvir. Nós estamos longe demais do céu para ouvir. E todo dia o céu fala. Todo dia o céu fala. Você está disposta para ouvir? Você tem ouvidos atentos para ouvir? Você está disposta a subir na torre de vigia para ouvir a resposta que vem do Senhor? Eu queria ler para você aqui em Abacuque 2, no versículo 1. Ele diz assim: me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição na muralha. Olha só, eu tomarei posição. E aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei dos meus questionamentos. A decisão de Abacuque fez toda a diferença. Ele disse: eu vou me colocar de pé. Eu vou subir a torre de vigia. Eu vou tomar posição sobre a muralha e aguardarei o que o Senhor me dirá. E que resposta receberei aos meus questionamentos. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou ficar aqui arrancando meus cabelos, roendo as minhas unhas no desespero. Eu vou me levantar. Eu vou permanecer de pé até a resposta chegar. Eu estou posicionado para receber do céu a orientação. Enquanto você estiver presa na murmuração, nos questionamentos, na derrota, enquanto você estiver lambendo feridas, abraçando a sua dor, afagando o seu sofrimento, não tem resposta que você vai ouvir. Você precisa decidir se levantar desse lugar e ficar de pé para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo ao seu respeito e a respeito dessa situação. Eu não estou diminuindo a sua dor porque eu nem sei, eu não conheço o seu problema, o seu dilema, a sua angústia. Não estou diminuindo dizendo que não é importante, que não é real, que não é sério, que não é profundo. Sim, eu creio que existam mulheres que vão ouvir essa live e que têm vivido situações muito difíceis, muito pesadas, dores muito intensas, situações difíceis demais para suportar. Mas o que eu quero te dizer é que se você decidir hoje parar de ficar olhando para baixo e escalar essa torre em direção aos céus, você vai receber do Senhor aquilo que você precisa. Você vai receber renovo da parte de Deus. Você vai receber consolo da parte de Deus. Você vai receber cura da parte de Deus. E sabe o que eu aprendi, irmãos? Que para eu ser curada, eu preciso abrir mão da minha doença. Para eu ser curada, eu preciso decidir abrir mão da minha dor, do meu sofrimento. Não é negar um sofrimento, não é fingir que ele não existe. Mas eu não posso ficar alisando aquilo. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso olhar para a cruz de Cristo. Eu preciso olhar para o Senhor e receber dele força e receber dele condições de me levantar. Nós precisamos aprender a gerar o ambiente da resposta. Nós precisamos aprender a preparar esse ambiente. Quando você recebe na sua casa uma visita, o que você faz? Eu tenho certeza que você dá um capricho na arrumação da sua casa, limpa tudo direitinho, deixa a casa bem perfumada, o banheiro bem cheirosinho, prepara algo gostoso, saboroso para você receber essa visita. Você está se preparando para receber alguém. Em relação à resposta do Senhor, você está se preparando para isso? Você está gerando esse ambiente da resposta? Você está transformando essa atmosfera
para que a resposta chegue num tempo favorável sobre a sua vida? E talvez você me fale assim, como é que eu vou preparar isso? Como é que eu vou fazer o ambiente da resposta estar pronto para ela chegar? Não é no desespero. Não é no desespero, é na fé. É na fé. É louvando, é adorando, é entregando, é clamando, é se lançando ao Senhor. É assim que você prepara o ambiente da sua resposta. É assim que você prepara o ambiente do seu milagre. E nós precisamos estar com nossos corações purificados. Purificados. Existem algumas coisas que nós podemos fazer que vai purificar o nosso coração, que vai preparar o nosso coração para ser um ambiente perfeito, para acolher essa resposta do céu. É uma vida de consagração, é uma vida de oração, uma vida de louvor e adoração ao Senhor. São jejuns, são quebrantamentos, arrependimento. Isso tudo faz com que o nosso coração seja lavado, seja limpo, seja perfumado, seja preparado para receber essa resposta, porque às vezes nós estamos tão presas às coisas dessa terra, nossos olhos estão tão fixos nessas coisas aqui, na nossa demanda, nas coisas pequenas, que o nosso coração fica insensível para as coisas celestiais. O convite do Senhor é: faça um jejum daquilo que rouba você da minha presença. Faça um jejum daquilo que rouba a sua atenção de mim. Comece a esvaziar o seu coração. Comece a se esvaziar. Esvaziar as suas vontades, a sua carne, o seu eu. Para que haja espaço no seu coração para receber a minha resposta. Nós precisamos elevar o nosso coração. Desprender o nosso coração das coisas aqui da terra e elevar o nosso coração até o céu. Em Abacuque 3,16, ele diz o seguinte. Aqui o Senhor, ele dá uma resposta. Ele fala: Abacuque, eu vou punir Babilônia. Eu vou me vingar desse povo. Pode demorar, mas vai acontecer. E Abacuque ouve essa resposta e se enche de esperança e diz o seguinte: assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei. Olha que coisa poderosa. Aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou aguardar tranquilo. Aquilo que o Senhor me prometeu vai acontecer porque Ele é fiel à palavra dEle. Então eu decido não me desesperar. Eu decido lançar aos pés do Senhor todas as minhas preocupações. Eu decido depositar em Deus toda a minha confiança. E eu vou aguardar em descanso. Em descanso. Sabe que o Senhor me ministra ao meu coração nessa hora que existem mulheres que vão assistir essa live, que estão desesperadas, estão olhando em todas as direções, buscando respostas e não estão encontrando, estão cavando no chão respostas, estão cavando no chão a solução de problemas, estão com seus dedos feridos de tanto cavar, e o Senhor está dizendo para você: para de cavar no chão, para de olhar para baixo, entenda que eu estou nas alturas. E você precisa subir para outro nível, você precisa se levantar, você precisa se colocar de pé e permanecer em pé. Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Quando Abacuque diz aqui, assim que eu ouvi tudo isso, essa palavra ouvir no original, ela significa o seguinte: compreender no íntimo. Muitas pessoas questionam: o que é ouvir a voz de Deus? Você ouve Deus? Não é uma voz audível. É algo que eu compreendo no meu coração, eu compreendo no meu íntimo a voz do Senhor. O meu espírito testifica que Deus está falando comigo. E Abacuque disse isso: eu compreendi. O meu espírito entendeu aquilo que Deus está me dizendo.
no meu íntimo, testificou que é o Senhor que está me falando isso. E eu quero te perguntar, você está disposta verdadeiramente a compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, para essa situação que você tem clamado? E em Abacuque 2:2 ele diz assim: ainda que demore, aquilo, né, que ele quer que aconteça, ele fala assim: ainda que demore, eu aguardarei confiante, porque certamente virá e não se retardará. Como é difícil esperar. Como é difícil estar nessa posição de espera, onde você não tem a solução de algo e precisa ser uma intervenção sobrenatural. Não depende de você. O que você podia fazer, você já fez ou você está fazendo. E é muito difícil porque nós, mulheres, não conseguimos abrir o controle das coisas fáceis. Nós, mulheres, somos muito controladoras, queremos saber exatamente tudo o que vai acontecer, queremos estar com o script nas mãos. Mas tem coisas que não dependem só de você. Entende, mulher, o que eu estou falando? Deus está falando assim, não é na força do teu braço, não é na tua capacidade, não é na tua força de pensamento positivo. Não é em você a resposta. Eu tenho a resposta. Está comigo? A solução está com o Senhor. Mas o que eu posso fazer enquanto é isso? Eu preciso permanecer de pé e aguardar. Sem desespero. Sem desespero, mas com esperança. Essa posição de passividade para nós mulheres é muito ruim, não é? É desconfortável. Porque nós mulheres somos aquelas que queremos ir, resolver e fazer e acontecer. E quando a gente é colocado pelo Senhor no banco da espera, a gente fica assim passiva. A gente está totalmente dependente do agir de Deus na nossa vida. Nós queremos ter o controle, isso é uma ilusão, porque nós não temos o controle de absolutamente nada. E quando nós queremos ter o controle, só vamos ficar, sabe o quê? Cansadas e sobrecarregadas, porque nem eu e nem você somos Deus. Nem eu e nem você estamos sentados no trono. Nem eu e nem você podemos mudar o coração de ninguém. Mas o Senhor, Ele pode. O Senhor pode, Ele quer te lembrar isso hoje, filha. A solução daquilo que te angustia está nas minhas mãos. E eu tenho muitos segredos para compartilhar com você, eu tenho direções, eu tenho estratégias. Só que você está perdendo muito tempo olhando para o chão. Você está perdendo muito tempo olhando para baixo. Você está se vitimizando em algumas áreas da sua vida. Você está apegado ao sofrimento e à dor. Você não quer abrir mão para receber a cura que eu tenho para você. Você está acomodada na sua busca. Você subiu até o quarto andar, mas parou, estacionou ali. Suba, tem mais andares na minha presença. Tem lugares mais altos na minha presença. Não se acomode no nível que você já alcançou em mim. Existe uma infinidade a mais de profundidade na minha presença para você encontrar descanso, para você encontrar deleite, para você encontrar força. E você diz: Senhor, eu estou abatida. Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho nem forças para orar, Senhor, nem para clamar, nem para jejuar, dirá jejuar. E o Senhor está falando, a força que você precisa está em mim. O equilíbrio emocional que você precisa está em mim. O vigor que está te faltando está em mim. E você precisa subir para buscar isso em mim. Você precisa decidir se colocar diante de mim nas alturas, na atmosfera do céu, aonde eu estou. Porque todo dia eu falo. Você que não sobe para ouvir. Ai, Senhor. Ai, meu Deus, todo dia Ele fala. Todo dia o Senhor fala. Nós que não subimos para ouvir,
Entende? Todo dia o Senhor está derramando chuvas de misericórdia sobre nossa vida. Renovo, vigor, força, esperança. Nós não subimos para ouvir, nós não subimos para receber. Nós escolhemos viver a nossa vidinha no nosso mundinho, no nívelzinho que a gente já alcançou nele. E a gente se conforma com o rasozinho, com o superficialzinho, com a vida religiosinha. E o Senhor está falando, eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais para compartilhar com você, eu tenho muito mais. Tudo que te falta está em mim. Eu sou a fonte. Mas você está aí embaixo, você não quer pagar um preço, você não quer fazer algo a mais para subir na minha presença. Você não quer vir me encontrar porque tem um preço a ser pago. Oh, Deus. Senhor. Nós precisamos aprender a ser diligentes, sabe? A não desistir, a ser diligentes, a permanecer de pé, porque o Senhor está falando com alguém, está falando comigo, está falando com você. E Ele não é obrigado a nos responder nada, Ele é Deus. Se Ele não quiser nunca te responder os seus questionamentos, Ele não responderá. Mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele tem coisas para ministrar no seu coração, sabe? A primeira resposta que Deus deu para Abacuque não foi a que ele queria, não foi a que ele esperava, mas Ele disse exatamente o que Abacuque precisava ouvir. O justo viverá pela fé. Viva pela fé. Não morra nessa angústia. Não morra nesse desespero. Não morra nessa dor. Não morra nessa preocupação. Não surte por causa desse problema. Não perca o seu equilíbrio. Viva pela fé. É ter certeza daquilo que você não está vendo, mas você crê. Você não está vendo, mulher. Você não está vendo a salvação do seu filho. A libertação dos seus filhos. Você não está vendo a salvação do seu marido. Você não está vendo a cura da enfermidade. Você não está vendo. Mas o Senhor está falando, viva pela fé. Escolha olhar o que eu estou vendo. Escolha se mover pelo que eu estou falando. Não fique olhando para baixo. Suba na minha presença. Deus, Ele não perdeu um controle, sabe? Deus, Ele não perdeu o controle. Quando a gente olha e pensa assim, Deus não está fazendo nada. Aparentemente parece que o Senhor não está nem aí para o nosso sofrimento, para a nossa dor, mas não é assim. Ele está agindo dentro de nós, Ele está nos transformando, Ele está nos podando. E descansar, irmãos, descansar é deixar de se cansar. Eu ouço muitas vezes assim, eu estou cansada. Eu ouço muito. Eu estou cansada, eu estou cansada. Quem está cansado é porque está se cansando. Porque quem encontrou descanso não está cansado. Entenda, o Senhor fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está faltando o vinde a mim. Você está indo ao Senhor? Você está indo nas suas amigas, você está indo no seu conselheiro, você está indo em tal e tal pessoa, você está indo na rede social. Mas e o vinde a mim? Ele diz, vinde a mim, filha, vem até a mim, filha, eu estou aqui. Vem até a mim. Se você está cansada, se você está sobrecarregada, se você está no seu limite, se você está fadigada, vem a mim. Eu tenho descanso, eu quero te ensinar a encontrar descanso e não se desesperar. Ele quer forjar a nossa confiança. Esperar com esperança é diferente de esperar com desespero. Você pode decidir a forma que você escolhe esperar pelo seu milagre.
Ou você espera desesperada, cansada, exausta, sobrecarregada? Ou você espera com esperança, com fé, confiando na voz que fala ao teu coração? Só uma dessas escolhas pode te conduzir ao descanso. Só uma pode te conduzir ao descanso, e é esperar com esperança. Deposite toda a sua esperança no Senhor. Não é para você depositar a sua esperança em pessoas, em situações que você já sabe exatamente o que precisa acontecer para se resolver. Não é você depositar a sua esperança no seu salário. Não é para você depositar a sua esperança em alguém específico. Não é para você depositar a sua esperança nem em você mesma, porque você não tem capacidade para fazer o sobrenatural. A sua esperança precisa estar depositada somente no Senhor. No final desse livro de Abacuque, ele encontra descanso. E ele louva ao Senhor. No versículo 17, Abacuque declara o seguinte: sinto-me fortalecido. Sabe por que ele está fortalecido? Porque ele saiu do lugar do questionamento, da murmuração, da prostração e subiu até a presença do Senhor. E ele diz: sinto-me fortalecido e encorajado por saber que o governo do Eterno será vencedor. Esse versículo é na versão A Mensagem. Sinto-me fortalecido e encorajado por saber que o governo do Eterno será vencedor. Irmã, sinta-se nessa noite fortalecida e encorajada, sabendo que a tua vida pertence ao Senhor. A vida dos teus pertence ao Senhor. A tua família pertence ao Senhor. E tudo está debaixo do governo do Senhor. Deus não é pego de surpresa. E Abacuque, ele entende aquilo que Deus ministrou com ele lá no começo. Viva pela fé. E ele entra no lugar do descanso. Ele termina esse livro maravilhoso louvando e exaltando ao nome do Senhor. Mulher, viva pela fé. Não viva pela resposta. Viva pela fé. Viva pela fé. Às vezes você fala assim: Senhor, eu só quero saber se sim ou se não. Viva pela fé. Se a resposta do Senhor for sim ou for não, você precisa encontrar nele um lugar de descanso. Para você se deleitar se a resposta dele for positiva para você. Ou para você suportar se a resposta for negativa. Amém? Nós precisamos entrar nesse lugar de descanso independente se a resposta do Senhor é sim ou não. E ele diz ainda nesse versículo 17: eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Esse versículo ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Ainda, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Você consegue entender que mais do que a resposta é Deus na tua vida? Mais do que a solução de um problema é Deus na tua vida? Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Aleluia. Você pode declarar na sua casa isso. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e ele me faz andar em lugares altos. Aleluia! Você pode declarar isso? Você pode declarar: o Senhor é a minha força. E tem esse louvor lindo
não sei se você conhece, lugares altos do diante do trono. E ele fala isso: o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar em lugares altos, altos. Por isso, decida hoje mudar de posição. Sair desse lugar de caverna, de poço e subir até as alturas com o Senhor, sabe? Sair desse lugar, de dúvida, de desespero, de cansaço e entrar no descanso do Senhor e falar: Senhor, desentulha os poços do meu coração, que estão cheios de angústia, estão cheios de preocupação, estão cheios de tristeza, estão cheios de murmuração. Desentulha, Senhor, os poços do meu coração. Abre espaço aqui no meu peito para colocar dentro de mim força, para colocar dentro de mim fé, para colocar dentro de mim descanso, esperança, confiança inabalável. Deus, ele não quer que você venha sucumbir nessa situação, ele quer te fazer ser mais forte na presença dele. Fé, confiança de que a tua vida não está aleatória no universo. Deus não perdeu o controle da circunstância. Não deixa mais isso tirar o teu sono. Não deixa mais isso roubar tuas noites de sono. Entenda que Ele é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Quanto mais alto você entrar em Deus, mais livre você vai ser das angústias que te atormentam. Quanto mais alto você for em Deus, mais livre você vai ser da opinião das pessoas. Quanto mais alto você entrar em Deus, mais livre você vai ser do sofrimento que está te rondando. Quanto mais alto você entrar em Deus, mais livre você vai ser do diagnóstico que você recebeu. Mais livre, mais livre, mais livre. E eu quero declarar sobre a sua vida liberdade. Liberdade no Espírito. Que você alcance as alturas. Que você voe mais alto. Que você encontre no Senhor um lugar de descanso. E para encerrar, eu quero ler com você o versículo 2 do Salmo 18. Quero que você medite nessa passagem tão profunda que diz o seguinte: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse é o seu Deus. Essa é a declaração de quem encontrou em Deus a sua esperança. Amém? Eu quero te agradecer por ter estado comigo até aqui. E se você foi abençoada, se essa palavra ministrou teu coração, compartilha com alguém, envia essa mensagem, deixa o Senhor ministrar o coração de pessoas que talvez também estão precisando dessa palavra, assim como o Senhor falou tanto comigo esse mês, tanto, como o Senhor me ensinou. E eu pensei, eu não posso deixar de dividir o que o Senhor está me ensinando. Quem sabe existe alguém que também precisa ouvir. Amém? Muito obrigada. Um beijo.